Olá pessoal, este é um tutorial do software Godred Simulator. Este tutorial foi desenvolvido por Douglas Roden Calderaro e Eduardo Teres, mestrandos do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Este tutorial tem como objetivo mostrar como o software funciona e ao final também dará algumas dicas para você utilizar durante a simulação. O software do Godred Simulator ele simula algumas condições de fábrica, de processos produtivos e pode ser utilizado como apoio ao ensino da disciplina de Teoria das Restrições. Também pode ser adaptado para as outras disciplinas. Bom, vamos ao software. Esta é a tela inicial do software. Ao abri-lo, ele mostra estas opções. Cada opção dessas é uma configuração de fábrica diferente ou uma programação para uma mesma fábrica de maneira diferente. Programação que eu digo é lotes, enfim, outras características. Para o tutorial, nós vamos trabalhar no 310, que é o que já vem aberto por padrão. Bom, vamos às informações gerais. No canto esquerdo temos 3 círculos. No primeiro, temos o círculo que mostra a semana. O simulador dura apenas a simulação dura apenas uma semana. Cada semana possui 5 dias e cada dia dura 8 horas. Então deve-se levar em conta o tempo no planejamento da sua fábrica simulada. O segundo círculo mostra o caixa, a despesa fixa. E o terceiro círculo é o start e stop do simulador. No momento está parado, né, vermelho, e se eu clicar em cima, ele vai mudar para andamento e verde. E o tempo começa a correr. Por enquanto, vamos deixar parado. Ritmo é a velocidade que o tempo passa. Ele varia de 1 a 6. Para mudar o ritmo, você pode clicar no botão mais menos na barra superior. Conforme falado, vai até 6. No ritmo 1, a simulação dura 1 hora, para passar os 5 dias da semana. E no ritmo 3, é o recomendado, pois ele simula as pressões diárias que aconteceriam em uma fábrica real. Ao lado temos as máquinas. A máquina azul, temos uma máquina azul escuro disponível, 2 verde, 2 azul claro, 2 rosa e uma marrom. Ao lado das máquinas aparece o tempo de setup em minutos de cada uma das máquinas. Observe que a máquina azul leva 15 minutos de tempo de setup, tempo de preparação, e a máquina marrom não tem tempo de preparação. Ela está pronta para uso quando você seleciona a mesma. Na primeira linha de baixo temos a matéria-prima, o campo a linha da matéria-prima, MP, onde precisamos para esta fábrica utilizar a matéria-prima A, C, E e F. No momento, dentro do círculo branco, ilustra a quantidade que temos em estoque. Está zerado. Temos que comprar matéria-prima. A primeira linha de cima mostra a demanda que há de cada produto. Produto A há uma demanda de 40 unidades. Se você produzir 50 unidades, 10 ficarão em estoque. Você só conseguirá vender 40. Dentro de cada centro de trabalho para a produção dos itens, há um número. Por exemplo, no centro de trabalho A1, o número 4 indica que para produzir este componente, cada unidade leva 4 minutos para ser produzida. No centro B3, 8 minutos para produzir cada unidade. O centro E5 leva 28 minutos para produzir cada unidade. E assim por diante. Na barra de comandos há o botão Info. Ao clicá-lo, aparece o valor unitário de cada uma das matérias-primas e o preço de venda de cada um dos produtos. Vou clicar novamente para termos a visualização padrão. Bom, como comprar matéria-prima? É necessário ter caixa. Nesse caso, como recém iniciamos a simulação, nós temos. Então, eu clico em cima do círculo da matéria-prima A. Ele vai abrir a caixa de compra de matéria-prima
e eu coloco a quantidade que eu acho necessária. Ou melhor, que você calculou. Aqui, como para fins de simulação, não vou entrar na parte de cálculo. Você terá visto em aula ou irá planejar agora. Vou supor que precisamos de 50 unidades da matéria-prima A, 50 unidades da matéria-prima C, 50 unidades da matéria-prima E e 50 unidades da matéria-prima F, sobrando 2.000 unidades monetárias em caixa. Tendo a matéria-prima, é necessário preparar as máquinas. Inicialmente, para fins de simulação, vamos priorizar o produto F. Eu vou clicar na máquina desejada, no caso agora eu quero preparar a máquina verde, e vou arrastar até o centro de trabalho desejado, no caso F1. Observe que do lado do 15 minutos, que conforme falado anteriormente, significa o tempo de produção unitário de cada peça, nesse caso 15 minutos, apareceu o símbolo mais. Isso significa que a máquina está ativa. No campo das máquinas, você observa que a máquina verde, não está mais com um tracinho. Aparece o número de onde ela está, F1, e setup, ou seja, ela está em preparação e levará 120 minutos. Precisamos, então, preparar as máquinas azul clara, rosa, azul escura, rosa e azul clara. Vou arrastar a máquina azul clara. Vou arrastar a máquina azul clara aqui lá de cima e colocar as duas rosa e azul. Temos tudo que é necessário para produzir o produto F. Vou iniciar a simulação. Uma outra possibilidade, antes de iniciar a simulação, é determinar lotes ou limitar a produção. Como fazer isso? Você clica em cima do centro de trabalho desejado. Aqui eu vou usar de exemplo F1, máquina verde, e eu posso limitar a produção. Vamos supor que eu queira produzir apenas 50 unidades, 50 peças, e quero que o lote de transferências seja 5. Então, especificado o desejado, aperte OK. Bom, agora temos tudo o que precisamos para produzir o produto F. Vou iniciar a simulação. Observe que as máquinas que nós selecionamos estão todas alteradas para setup e mostrando a sua localização. A máquina azul já iniciou a produção. Por quê? Porque havia 10 peças em estoque. Já havia 10 peças em estoque nesta fábrica simulada 310. Consequentemente, como havia este estoque em processo, a operação F7 já iniciou também, e quando ela estiver pronta, iniciará a produção da máquina azul claro na F9. As máquinas verde ainda estão em setup, pois seu setup é 120 minutos, as outras são 15 e 30 minutos. Vou aumentar o ritmo para terminar a etapa de setup, preparação. Observe que agora todas as máquinas estão em produção, mas, conforme mostrado antes, a máquina F1 nós determinamos um tamanho de lote. Então aqui onde ficam as máquinas, observe que embaixo da máquina F1 aparece 3, ou seja, do lote que nós especificamos, que nós sabemos que foi 5, ainda falta produzir 3 peças. E, diferentemente das outras que aparece prod de produção, aparece lim, pois nós limitamos também a produção em 50 peças. Vou continuar a simulação.
Observe que nós já estamos vendendo, nossa demanda está reduzindo, estamos vendendo produtos. E ainda tenho 30 matéria-prima em estoque. Ao final de cada dia, o software mostra o ganho e ele fica parado. Ou seja, você tem novamente quanto tempo desejar para corrigir a sua programação ou continuar a programação atual. Como o nosso produto F, a nossa demanda já está acabando, para fins de simulação, vou iniciar alguns preparativos para que a máquina, para que nós vendemos produto D. Então, o F9 que está, vou pegar o F2 que está em produção, vou parar a produção da F2 e vou botar para iniciar o setup em E1, apenas para fins de simulação. A máquina F3 que está em produção, também vou colocar para iniciar a produção em E2. E a azul, que temos somente uma, também vou parar, botar na E5. A marrom também, iniciar o setup. E a F9, que está ociosa, vou botar setup em D9. Mas, observe, isso é apenas para fins de simulação. Observe que ao fazer essa mudança, ficamos com diversos estoques em processo. Por exemplo, entre a operação F1 e F2, estamos com uma peça e um estoque em processo. Da F2 para F4, F3, temos 3 peças em estoque em processo. E assim por diante. E também não atendemos toda a nossa demanda. Deixamos de vender 14 peças. Vamos iniciar o dia 2. Vou também iniciar o setup da máquina C1. E da F1 vou mudar para A1. Do D7 vou mudar para D3. Observe que em B3, temos uma bifurcação, ou seja, precisamos dos produtos A e C para produzir a próxima etapa. Produzir esta etapa. Terminou o dia 2, mostrou o ganho do dia 2, vou fechar a janela. E iniciar o dia 3. Já temos 20 peças em estoque na operação, estoque em processo na operação E5. Vamos supor que isso seja o necessário suficiente, ou que já produzi todo o meu estoque em processo das etapas anteriores, que não é verdade. E vou mover a máquina azul, que eu tenho somente uma, da E5 para C5, iniciar o setup. E a máquina marrom da B3, vou mudar para D7. E a máquina azul claro de E1, não, já está em produção a D9. Então, seguimos a simulação. Com isso, começamos a atender o produto D. Agora, vamos simular. Terminamos o dia 3 e mostrou o ganho do dia 3. Foi 6.325. Agora, vamos simular que já produzi, ou já fiz as etapas do meu planejamento e preciso me preparar para fazer o produto A. Ainda temos 21 unidades de estoque em processo em B3, ou seja, posso produzir, encaminhar para a produção essas 21 peças destinar a produção do produto A. Vou arrastar a máquina A1 para A5, iniciar a preparação.
A E1 vou iniciar aqui na E6. A F7 vou iniciar na A7. E a D9 vou iniciar na A9. E a azul vou limitar a produção. Não vou limitar a produção. Vou mudar de centro de trabalho. Não quero que ela produza mais peças. Por quê? Porque eu tenho somente isto na bifurcação. E eu quero destinar este estoque em processo para a fabricação do produto A. Estamos no dia 4, lembrando que a semana tem 5 dias. Até agora, da nossa demanda inicial, dos produtos F e D, ainda faltaria vender 14 e 27. Vamos iniciar a simulação novamente. Iniciamos a venda dos produtos A. Este foi o ganho do dia. Observe que, como estamos utilizando a máquina azul claro na operação A6 e já fizemos a preparação dela na operação A9, com isso parou a possibilidade de venda do produto D. Então, se nada for feito, vamos terminar a semana com mais do que 5 itens em estoque em processo na linha D7. Mais do que 15 itens. Vamos voltar à simulação. Outro detalhe, voltando à questão de tamanho de lote e limitação, vamos supor que eu quero limitar a produção a 20 e o lote seja 5. Mas quando você estiver fazendo o planejamento da sua fábrica simulada, você estará lidando com todos os centros de trabalhos. Caso você queira observar o que você tem programado, basta apertar em Info. Ele mostra o L significa limitação, limitou em 20 na produção de 20 itens, e o B significa o tamanho do lote de 5 em 5 peças. Ao clicar em Info novamente, temos a visualização normal do simulador. Vou voltar à simulação. A semana está terminando. Terminou a semana, ele abre este quadro dos resultados financeiros. No primeiro quadrante da esquerda, ele mostra o lucro líquido, o caixa, o retorno sobre investimento, o ganho, enfim, informações financeiras. No quadrante esquerdo inferior, ele mostra as demandas, os produtos que teriam que ser fabricados, as demandas semanais, o quanto foi vendido de cada um. E no quadrante da direita, ele mostra a utilização do recurso. Quebra tem esse traço porque ele não considera quebra no simulador. Tem quantos setups realizados e informações referentes à produção. Então, apertando OK, ele emite o alerta. A simulação terminou. Aqui, conforme nós vimos no resultado financeiro, nosso lucro líquido foi ruim, nosso retorno sobre investimento foi ruim, nosso ganho não foi dos melhores, porque deixamos de atender a demanda semanal. Vendemos metade, mais ou menos, da demanda semanal. Isso aconteceu porque nosso planejamento foi ruim. Ruim porque estamos num tutorial e o objetivo era ensinar como mexer no simulador. Você irá planejar essa fábrica e terá um resultado financeiro melhor. Aqui uma observação importante e talvez um spoiler para o pessoal que está usando este tutorial em apoio à disciplina de teoria das restrições. O Goldratt considera que em qualquer um dos simuladores disponíveis ali dos layouts das fábricas disponíveis, que deve-se obter no mínimo um lucro mínimo de 4.500. Menos que isso, você tem que fazer uma
planejamento melhor da sua produção, uma análise onde pode melhorar. É importante também uma dica não, para que o simulador seja didático, é importante que você sempre planeje antes de executá-lo. Se você sair apenas executando por executar, você vai pegar intuitivamente o que você deve produzir primeiro, quanto, mas não pegará a teoria por trás disso. Então, é importante usar o simulador com serenidade. Algumas dicas. Observe as bifurcações. Você precisa dos 2 itens para seguir aqui. Então é importante levar isso em conta no momento do planejamento. Observe a máquina azul escuro, recurso azul escuro. No caso do parâmetro 310 aqui, que é o arquivo que nós abrimos, ele é um recurso com restrição. É possível atender toda a demanda, mas se você não cuidar corretamente desses 3 centros de trabalhos, ou melhor, da máquina azul escura, ele vai virar um gargalo e você terá maiores problemas. E também planejar a fábrica. Por exemplo, aqui, das 4 opções disponíveis, 3 são máquina verde. Você possui somente 2. A máquina azul escuro, claro. Uma é de início de operação, a outra continua no meio, então deve-se levar em conta. Enfim, é necessário planejar, levar em consideração a demanda e o tempo disponível. Uma semana com 5 dias, 8 horas cada dia. Enfim, pessoal, esse era o simulador. Foi mostrado comandos básicos e dicas. Esperamos que sirva como auxílio para vocês. Para fechar, vamos apenas mostrar as outras fábricas. Aqui temos um layout diferenciado, com mais máquinas. Aqui um outro layout. Esses outros layouts podem ser usados também para explicar a questão de VAT. Além da análise VAT da teoria das restrições, é possível usar estes outros layouts, estes outros sistemas preditivos também para explicar, por exemplo, falando sobre teoria das restrições, mostrar na prática a questão de gerenciamento de pulmão, tambor, pulmão e corda, síndrome de eficiência, síndrome do lote, questão de lotes, transferências. Enfim, é um software que atende diversos tópicos importantes da teoria das restrições e principalmente mostra na prática. Os alunos vocês poderão utilizar para aprender e ver na prática. E quem sabe até mesmo visualizar uma situação que vocês já possuem na sua fábrica no dia a dia, mas ainda não perceberam. Enfim, este era o tutorial sobre o Goddard Simulator. E esperamos que ajude vocês no entendimento do software. Até mais!